Então a gente tem uma certa liberdade. Tem gente chata, tem gente que é insuportavelmente crente, não é? E aí nada rola, é muito esquisito, é muito estranho. Até a própria aproximação e carinho é feio, é estranho. Quer ver uma coisa? É gente que passa a vida inteira juntando os cacos das antigas raivas e azedando qualquer doçura. Eu fiz uma lista, ó. Gente saudável, quem que é gente saudável? É gente bem resolvida, vê se você se encaixa. Gente saudável é gente que fez as pazes com o próprio coração. É gente feliz, gente abençoada. Quer ver só? Vou dar um exemplo para você. Quer ver uma pessoa extremamente triste na igreja? É uma pessoa que é bonita e ninguém fala. Pode observar. O belo precisa da apreciação do olhar do outro, não é? É por isso que quem é bonito chega atrasado, anda lá do fundo, vem devagarzinho, faz questão de vir aqui. Ah, não é aqui que eu vou sentar, não. Volta e vai lá do outro lado, atende o celular. O belo ama ser olhado pelo outro. Passa por uma pessoa bela e não olha, que ela acha estranha. Fala, ué, não é? Você já viu como é que é o feio? Sossegadão. Não é? Ele já fez as pazes com o próprio espelho. Se você falar alguma coisa, ele fala, minha mãe me ama. Detonou. Quem é que compete com esse amor? É o olhar, não é? Não é escravo da apreciação, é gente bem resolvida, é gente que sabe quem é. Quer ver? Ó? Quem que é gente saudável? Gente saudável é gente que sabe dizer não. Se você é daquele que não sabe dizer não, é hora de aprender. Sabe por quê? Existe uma diferença entre doadores e tomadores. Doadores têm limite, tomadores não. Eles vão tomar até sua alma se você não souber dizer não. Saiba dizer não, aprenda a dizer não. Você que é casado principalmente, é importante demais dizer não. Gente bem resolvida sabe dizer não, principalmente para os agregados do casamento. Casamento é que nem CD, você comprava por causa de uma música, levava 12 para casa. Você casa cavarou aí, leva todo mundo, não é? Até a 14ª geração. Quem é que é gente saudável? É gente que não tem vergonha de assumir que ama. Nós vivemos num mundo hoje que é um mundo que abriu mão dessa coisa de amar. Hoje, você dizer que ama, até num certo tom mais romântico, é tido como algo ultrapassado, esquisito, sem graça. Não é verdade? Nós estamos num déficit de poesia, uma falta de delírio. Há pessoas hoje que não conseguem trocar ideia. Eu acho tão estranho esses casamentos e namoros que tem hoje, as pessoas quase não se olham. Até as conversas delas são todas por emoji. 4.000 anos depois e voltaram a escrever igual os egípcios. Não consegue tocar na mão, ter essa sensação da alegria de estar perto do corpo do outro. Ou como diziam os poetas antigos, Goethe, um poeta alemão, chegou a escrever para sua imaginária, a amante imaginária, que ele nem teve coragem de falar com ela, para você ter uma noção, mas ele escrevia cartas. Numa das cartas ele diz, nem tenho o que dizer, e era Goethe, o poeta alemão, eu nem tenho muito o que dizer, mas escrevo-lhe essa carta, porque sei que tuas mãos hão de tocar o papel. Tem marido, que eu sei que tem muita gente que o máximo que ele chega de poesia é batatinha quando nasce. Nem todo mundo tem essa coisa de Shakespeare. Mas às vezes, tudo que o seu cônjuge quer é que você olhe no olho dele e diga, eu entendo. Senta aqui. O marido chegou em casa e falou para a esposa, que tal a gente tentar uma posição diferente hoje? Ela falou, maravilha, você fica deitado no sofá, eu fico deitada no sofá e você vai lavar a louça. Olha que lindo. É só uma viradinha. Quem que é gente saudável? É gente que sabe pedir ajuda. E não tem ninguém aqui hoje que possa dizer, eu não sei pedir ajuda. Sabe, desde que você estendeu os bracinhos quando era criança, você sabe pedir ajuda. A questão é que você não consegue mais fazer, porque tem vergonha de assumir que precisa. Sabe por que a gente está aqui hoje? Por que existe o templo? A gente sabe que Deus não está no templo, que paredes para Deus não significam nada, a gente sabe disso, mas esse templo aqui é uma solução social, ele existe para que a gente aqui, ó, em comunidade, tenha duas grandes certezas. A primeira, Deus está trabalhando em outras histórias sem pedir opinião para mim, é lindo saber que aqui eu não controlo Deus, Ele trabalha no irmão que eu não gosto. 2, esse aqui, ó, é o lugar para a gente se ajudar juntos o tempo todo, uma mutualidade abençoada. Aqui é lugar de dizer, eu não consigo, mas se você me ajudar, eu vou chegar um pouco mais à frente. Eu estou caído, mas se você me ajudar, eu levanto. Aqui é o lugar onde a gente pode abrir tentações, porque esse é o lugar onde Deus nos cura na parceria da experiência de fé. Lugar de gente saudável é a igreja. Quer ver uma coisa? Casamento de gente saudável não é aquele casamento dos sonhos, e por uma razão única, casamento dos sonhos não existe. Simples assim, não é? Quando a gente vai casar é uma pena, mas ninguém avisa pra gente que tem uma coisa que vem junto no casamento, é quase um triângulo amoroso, é você, a esposa e os boletos, não falha um, né?
Ninguém avisa. É o processo, ele faz parte do caminho. Casamento de realidade, que enfrenta as dores e tem história para contar. O que eu quero pensar com vocês hoje é refletir um pouco sobre gente saudável em alguns pontos para ficar mais fácil da gente entender. Primeiro, gente saudável é gente que respeita as próprias relações. O que significa isso? Respeitar as próprias relações é melhorar como gente, é investir no aprofundamento dos laços, é gostar de viver bem, é pensar em algumas coisas que a gente quase não pensa e que eu acho importante em uma conferência como essa a gente colocar. Quer ver? Olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não seja um peso para o seu cônjuge. Olha só, gente pesada demais é gente que carrega um monte de fardos, pesos, amarras, medos, ódios calados. Isso vai apodrecendo a alma. Daniel Luz escreveu assim, ó: se você quiser saber quem é o responsável pela maioria dos seus problemas, dê uma olhada no espelho. Tinha a Jocum tinha aquela missão, né? Tinha uma espécie de dinâmica que ela fazia em alguns lugares. Ela botava um caixão no lugar e as pessoas passavam e olhavam dentro. Aí olhava e assustava, olhava e assustava. Aí uma pessoa chegou, quando olhou perto assim, que viu o que era? Um espelho lá dentro. E a linguagem era: um dia você vai estar aqui. Dizem até que um bêbado desmaiou quando viu. Imagina. Eu queria que você pensasse por um momento nisso aqui, ó. Gente saudável. Quando Deus trabalha em nós, a primeira coisa que Ele faz, eu falei isso aqui agora há pouco, é estreitar as nossas relações. E isso começa pelo respeito pela própria relação. Nós temos muita gente casado que não respeita a própria relação. E quando você não respeita a própria relação, você faz o que Davi fez, olha para a mulher dos outros e acha que pode pegar. Todo mundo que não respeita a própria relação tem esse problema. É gente que fica olhando o que pode acontecer se ele der uma pulada de cerca, se ele romper uma linha. É gente que simplesmente atropela o outro. Ou pior, é aquele cônjuge que olha na cara do outro e diz: você mudou muito, mas você também, irmão. A gente muda o tempo todo. Semana que vem a gente já não vai ser o mesmo. Todo mundo muda, o processo é esse. Aliás, se você não mudou ainda, tem alguma coisa estranha em você. Você é um mutante, um X-Men da vida. Aqui nós somos feitos de processos de mudanças. Respeite a relação. Quer ver uma coisa? Não seja o agente destruidor do seu casamento. Pare de eternizar frases que foram ditas no momento da raiva. Momentos não precisam ser eternos, isso adoece. Tem casal que fica lamuriando o tempo todo. O marido chegou para o pastor e disse no aconselhamento: pastor, todas as vezes que eu brigo com a minha esposa, ela fica histórica. O pastor falou: irmão, não é histérica. Eu falei: não, é histórica. Lembra tudo que eu fiz desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Imagina, é gente que insiste em arrancar a casca da ferida de modo que ela não sara nunca. É gente que passa o dia todo tentando criar monstros do passado, alimentando monstros do passado. Tem gente que quando adoece, mata o outro. É preciso entender a natureza dos nossos afetos. Uma coisa é a raiva, outra coisa é a violência. A raiva é uma emoção, a violência uma conduta que você escolhe ter para a vida toda. Há muita gente assim. E sinceramente, irmão, deixa eu fazer uma correção histórica aqui, olha bem para mim. Não existe o espírito do adultério. Lembra da irmã falando: pastor, meu marido tem espírito de adultério. Tem não, irmão, é só uma falta de vergonha. É diferente, irmão. Uma coisa é obra da carne, né? Outra coisa é fruto do Espírito. Quanta gente precisa de uma conversão de verdade. Olha a palavra de Deus para a gente aqui essa noite. É muito maluco, mas a palavra de Deus para a gente aqui essa noite é: teste o nível da sua espiritualidade pela forma como você trata seu companheiro ou sua companheira. O nível da sua espiritualidade também é atestado pelo nível como vocês se tratam no casamento. É muito sério isso. Muitos casais transformam a raiva em gritos, intimidações, ameaças. Bernardo Stamateas, um psicólogo argentino, chama isso de hemorragia verbal. Ele diz que quando a gente começa a ficar com ódio do outro, o sangue sai pelas palavras. Então são hemorragias verbais. Gente que joga contra o outro toda a fúria, todo o caos, tudo aquilo que está guardado durante tempo. O que é que foi que Deus te trouxe aqui essa noite? Sabendo quem você é. Pergunta: você crê na soberania de Deus, sim ou não? Então Deus sabia que essa palavra é para nós aqui hoje, sim ou não? Então seja agente de solução, não de problema na sua casa. Se Deus te colocou com essa pessoa, é porque Ele confia no que você pode fazer na estrutura da sua família. Deus não enganou quando casou vocês. Você crê nisso? Não, né? Você vê como fica tenso? É interessante, pastor, que eu trabalho com um encontro de casais há muito tempo, e por pura teimosia divina, eu nunca quis mexer com casais. Só que quando a gente não quer, Deus põe, não é?
Aí eu estou um dia num evento de casais gigantesco, eu falando para minha esposa, é estranho, né? A gente chega, começa a ministrar, e eu comecei a perceber, estava falando com o pastor hoje no almoço, que eu estava ministrando para casais imaginários, ilhas da fantasia, aquelas mensagens que a gente ministra para casais, acreditando que está todo mundo do mesmo nível, todo mundo é lindo, fantástico e transa demais. Eu pensei, será? Comecei a olhar 4 fileiras para trás, e comecei a ver gente que não estava lá esse casamento todo, gente que não tinha lá toda essa forma, deixou de ter essa forma toda há muito tempo, gente que está casado literalmente só pela graça, porque nem tem mais tempo para a própria desgraça de ser. A gente, quando ministra para casais, pega uns feedbacks que vocês dão sem perceber, principalmente quem trabalha nas áreas dos PCs, por exemplo. Se você fala uma coisa, por exemplo, você fala assim, ó, tem marido que ele trabalha na igreja tudo que o pastor pedir, mas ele não lava uma louça para a esposa em casa. Pronto, irmã entrega na hora. Tem irmã que dá uma cutucadinha, tem outra que joga o cabelo para frente, tem outra que vira e fala, tá vendo? Não é revelação, é só a identidade do olhar. É fácil identificar. A gente vive de relações desrespeitosas. Seja um agente de soluções, gente com muito mais solucionática do que problemática. Escuta, gente saudável sabe que quando os maus tratos se repetem diariamente, eles viram um hábito. E mais importante do que simplesmente sair dizendo um monte de coisa, é dizer a coisa certa no momento certo e saber reconstruir os fragmentos familiares. É homem e mulher que entra em casa respeitando a pessoa que Deus te deu para dividir a vida com você. Respeite o seu casamento, e só assim a sua cama será uma cama limpa. Sabe como é que a gente diz respeito ao casamento? Não é só quando a gente trai. A gente também diz respeito ao casamento quando a gente fica eternamente comparando um com o outro. A gente também diz respeito ao casamento quando a gente simplesmente tem oportunidades de estar em movimentos como esse e não está. Ou quando a gente simplesmente acha lá no passado alguém fez alguma coisa, por isso eu estou pagando uma série de karmas aqui. A gente começa a destruir o que tem de bom no presente com base nos erros do passado e em umas projeções futuras mirabolantes. O que Deus te trouxe para entender aqui essa noite? Que você está diante do agora de Deus. Hoje é o dia de acertar as pontas, melhorar a sua aliança e sair daqui com respeito de um pelo outro, glorificando ao Deus que colocou vocês dois juntos. É chegar em casa e dizer, nossa cama é limpa, porque limpos somos nós dois. Amém, gente? Segundo, gente saudável não cai na tentação da comparação. Quer ver? Gente saudável celebra o que ela tem, realidade, não o que inveja, fantasia. Quer ver? Tem gente, por exemplo, que tem a melhor casa da cidade, mas a casa do lado de dentro é um inferno. Gastou um dinheiro para comprar um colchão que faz massagem na alma, mas tem insônia. Todo mundo da casa tem um carro, mas ninguém lembra qual foi a última vez que andaram na mesma direção. A mesa é de mármore, mas a comida é horrível. Não se falam há muito tempo. Não sabem o que é dividir a alegria de estarem juntos. Se você fala assim, irmão, como é que é? Qual foi a última vez que vocês comeram juntos, brincaram juntos, assistiram um filme juntos? Nem lembra qual foi isso. Porque a vida toda é feita numa correria maluca o tempo todo, porque se não fizer, o outro está fazendo. Um estado de comparacite, a doença da comparação. Tem gente que se apaixonou por aquela sessão Deus me livre, mas quem me dera, né? Há muita gente assim, ó. Vê se isso não já passou com você. Se eu fosse eu que tivesse casado com aquela pessoa. Eu lembro de um pastor uma vez falou para mim, se eu pudesse, eu tinha casado aquele com aquela, aquela com aquele, aquele com aquela, ia dar certinho aqui na igreja. Eu falei, não ia não, pastor. Essa é a nossa tentação de ser mini-Deus. Não funciona. Porque a gente olha com base no que a gente enxerga. E aí que está o problema do casamento. Lá dentro, são só vocês dois. Eu ministrei num evento de casais um dia, sexta, sábado, domingo. Sexta noite ministrei, no sábado de manhã, quando eu estou entrando, a irmã me chama no canto e fala, pastor, ontem eu quase apanhei do meu marido. Eu pensei, meu Deus, o que eu falei, né? Ela diz, não, é porque quando a gente saiu, eu bati a porta do carro com força e ele ama mais aquele carro do que eu. Imagina? Aí eu brinquei com ela, então usa um perfume que ele vai amar, a gasolina, né? As pessoas hoje estão com essa coisa, gostam mais de coisa do que gente. Compara o tempo todo o que um tem e o que o outro não tem. Fulano tem mais amigos, ganha mais e está em forma. Você não faz ideia do que acontece na intimidade de casais. Eu sou psicanalista, eu tenho acesso ao podre de todo mundo. Se tem uma coisa que a clínica me ensinou, é que ninguém é legal. Todo mundo é torto, todo mundo é complicado. Se a gente tivesse um vislumbre um pouquinho de como Deus enxerga a gente pararia com sorrisinhos plásticos, com a mania de ter virtualidades nas nossas relações, fingir aquilo que a gente não é. Irmãos, aqui hoje, a gente só está aqui casado e amando, porque a graça de Deus se derramou sobre nós, apesar da gente. Por isso é milagre, é gratidão.
É gente dizendo, se fosse minha mulher, se fosse meu marido, se fosse meus filhos, se fosse comigo, se eu que tivesse organizando a conferência. São os especialistas em tudo aquilo que nunca fazem, porque eles são monstros do dizer, péssimos no fazer. A comparação afeta todas as áreas da nossa vida, até a dor. Um erro muito frequente dos casais é olhar para o outro através das próprias feridas. Ou seja, você tem que me dar o que eu preciso. É um jogo mortal de destruição conjugal o tempo todo. É porque eu passei por muito para que você estivesse aqui. É aquele tipo de gente que joga o peso do mundo sobre o cônjuge e ainda diz, é para o seu bem. Não é? Cuidado para não descontar no prazer o que te falta no afeto. Na angústia de ser desejado, acabar caindo como presa fácil na garra de estelionatários de emoções, gente que te usa, mas não te ama. Um psicanalista chamado Lucas Napoli escreveu isso aqui, ó. Tem pessoas que foram tão invadidas na infância que acabaram sendo expulsas de si mesmas. Assim, tornaram-se campos inabitados, sem fronteiras e abertas a toda sorte de novos invasores. Tem gente que não casa, apenas foge de casa. Não é? Há outros que casam com a projeção do que o indivíduo seria. Eu até brinco com a minha esposa, eu não sei o que foi que Deus mostrou para você quando me olhou, porque quando eu casei com a minha esposa, eu estava em Gênesis 1:2, sem forma e vazio. Hoje está ajeitado porque ela arruma. Imagina. Olha que nível que a gente chega às vezes quando encontrar casais que não fazem nem ideia do que são um com o outro. Tem casais que não são amigos, não se conhecem, não conversam entre si. Quer ver? Para os casados aqui, só os casados que vocês vão entender bem. Principalmente os que passaram da barreira dos 10 anos de casamento, que aí já conhecem todos os podres e o amor literalmente é de verdade, né? Vocês são casados há mais tempo. Vocês já passaram assim alguns momentos na cama, deitados, sozinhos, rindo, falando bobagem? Já fizeram isso? Se não fizer, tem que fazer. É uma benção. É terapia de alto nível. Lembre-se que é rir com o outro e não dele, né? É diferente. Essa terapia do sorrir, da alegria, da leveza, de estar junto, de poder gozar da alegria de viver na cama, os dois juntos, seu momento, cama limpa também é cama feliz. Só que nós vivemos uma geração que tem medo dessa cama feliz. Tem gente, por exemplo, que ele nem dorme, ele capota, o olho fica virando assim, levanta, a primeira coisa que diz de manhã, estou morto, nem dormiu. Não gasta tempo com isso, não aprende, não cresce, não se aprofunda, não brinca, não tem alegria de viver. O sexo é desesperador, é terrível, é uma coisa maluca, animalesca, um toma lá da cá, não sobra nada, é DVD, deita, vira e dorme. Olha que interessante, quando Israel começou a se afastar de Deus e colocar sua segurança no conforto dos ídolos, numa espécie de adultério espiritual, Deus pegou uma metáfora em Isaías tão tremenda, Isaías 28:20, e disse que a cama do povo era curta demais para alguém se deitar e o cobertor estreito demais para alguém se cobrir. Olha o que ele está dizendo, ou seja, a cama só é curta quando a gente sofre de gigantismo das nossas ilusões, muito maior do que a gente esperava, e o nosso cobertor só é estreito quando a nossa confiança está naquilo que a gente pode perder. Nunca coloque sua confiança naquilo que pode ser tirado de você. Mas se você coloca a sua confiança na graça, que ninguém pode tirar, porque não foi ninguém que deu, aí você sabe exatamente onde você está depositando. Casais da cama feliz são casais que confiam nessa graça, acima de tudo que pode ser tirado. E isso não pode ser tirado de nenhum de nós. Você crê nisso? Gente saudável não se compara, gente saudável se celebra. Eu acho tão tremendo estar perto de gente saudável. Quer ver? Experimenta. Quando você está perto de alguém tóxico, o dia é horrível, reclama de tudo. A Bíblia vai dizer que morar com uma mulher que reclama o dia todo é como morar numa casa que tem goteira. Imagina. Já gente saudável é o contrário. Como é bom estar perto de gente saudável. Fala a verdade. Você não já passou por aí, você está angustiado, pesado, aí chega alguém saudável, parece que o sol entra na casa. É ou não é? Igual eu vi esses dias uma senhora de 80 anos, que levantou e disse, hoje o despertador não tocou, ele aplaudiu. Imagina, olha que tremendo. É alguém que levanta e sabe que ela está vivendo, que ela tem sonhos, ela vai para cima, ela sabe o que ela quer. Eu estou aqui hoje para dizer a você que o Espírito de Deus quer ministrar vida nessa coisa pálida e morta que você chama de casal. Você levantar feliz, glorificando a Deus, dizendo que a vida vale a pena, que você tem sonhos, que tem uma esperança, uma janela aberta na história, que o que você viveu até aqui não te destruiu, porque te tornou mais forte para a glória de Deus. Abriu-se um horizonte para você. E isso a gente faz quando a gente conhece Deus. Irmãos, sinceramente, vou abrir o coração para vocês. Se tem uma coisa que eu amo na Bíblia, é o fato de Jesus estrear fazendo milagre na festa de casamento. É maravilhoso.
Aliás, ao mesmo tempo que é uma bênção, é um problema para nós. Você já parou para pensar no fato de que o Deus que você serve e chama de Jesus, e a gente cantou agora há pouco de Jesus tão lindo aqui, é um Deus que entrou na história fazendo um milagre para não atrapalhar a festa de casamento? Porque se ele não faz aquele milagre, a festa ia ficar manchada na história. Agora, como é que pode a gente ser crente, seguindo a Jesus e estragar a festa dos outros? Porque tem crente, quando chega numa festa, ele estraga a festa inteira, pode observar. Aqui é tudo desviado, endemoniado. Satanás ali, demônio lá, capeta ali, essa bebida é do cão, esse aquele é do cão, aquele cara é do cão, aquela mulher é do cão. Irmão, você é o cão. Como é bom saber que Jesus entra numa festa e a festa fica para sempre na história lembrada como o lugar onde o vinho melhor foi servido depois. Irmãos, o nosso Deus ainda coloca sabor na água e milagre na festa. Ainda é o Deus que revoluciona as histórias para que a gente lembre que se Ele estiver lá, nosso limite não define aquele lugar. É lindo saber que o nosso Deus é o Deus do ilimitado da graça. Terceiro, olha que tremendo. Gente saudável não usa a cultura como referência. Gente saudável e crente não usa a cultura como referência. A cultura que impera hoje qual que é? Troca, extinção da fidelidade, banalização do amor. É simples assim. Só que aqui não. Ser cristão implica dizer que as bandeiras que o Evangelho levanta, nós também defendemos. Significa dizer que a gente tem um projeto abençoado de envelhecer juntos. É ou não é? De trabalhar de uma vez por todas para lembrar que o que Deus colocou em nós, quando nos juntou, foi uma projeção de futuro. Por exemplo, o casamento, se você olhar bem, ele é uma espécie de história de duas belezas. A primeira beleza, quer ver? A gente, fala a verdade, a gente não gosta daqueles casais que entram na igreja assim, acabou de casar, casaram sábado passado, aí vem na conferência hoje. Como é que a gente faz? Chega a dar raiva, não é? É inveja. Os casalzinhos entram aqui, a gente fala, ó, que bênção, eita glória, ei varão, oh, aleluia. No fundo a gente sabe que já passou dessa época aí, né? Qual que é a segunda beleza? Essa é a primeira. A segunda beleza, vem aquele casalzinho juntinho, andando devagarzinho, cabelinho branco. É bonito ou não é? Andando devagarzinho, brigando de pertinho, porque não escuta mais, tem que brigar de pertinho. É lindo. E vem brigando os dois juntos, não é? O problema entre a primeira beleza e a segunda beleza é o processo. E a julgar pelo que estou vendo aqui, a maioria está nesse tempo aqui. Esse tempo é só feiura. Mas mantenha-se firme. Quem sabe lá no final a gente não volta a ser bonito. É um processo, é um caminho. E se tem uma coisa que a gente pode lembrar é que Deus não abandona os casais que andam com Ele, porque Ele é o Senhor de todas as belezas. Do princípio e do processo. Escuta uma coisa aqui, ó. O que está na vitrine está à venda. Vocês estão? Por isso é tão perigoso quando a gente vê casais que o tempo todo estão tentando mostrar alguma coisa, mas que não são nada. Cuidado com relações de mercado, compra e venda, possessividade. Amor de verdade é aquele que solta. Não deixem que o dinheiro separe vocês. Thomas Halleck, um teólogo tcheco, diz que a melhor definição de amor que ele leu foi a de Santo Agostinho. Agostinho disse assim, ó, o amor nada mais é do que quero que sejas, que você exista. Agostinho disse isso num dos seus sermões, onde ele diz assim, ó, ela está ali e ele a vê. Ele está aqui e ela o vê. Ninguém vê o amor, mas ele está lá. E é porque ele está lá que eles se veem. Olha que benção, porque ele está lá. Olha que lindo. Quanto tempo faz que você não olha assim de verdade um para o outro e percebe a bênção que você tem? Esse olhar curado, abençoado, projetado sobre o outro. Saber quem é o outro, com quem você está, de verdade. Porque o tempo muda a gente. Quer ver? Vou mudar a imagem para você entender melhor. Os homens que estão aqui, olha para mim aqui, os homens. Você acredita, e não mente não, olha para mim, você que é homem. Você acredita de verdade que essa mulher com quem você está casado, os casados, né? É filha de Deus? Não, né? Sim ou não? Então não é bom comprar briga com seu sogro, né? A mesma coisa vale para as mulheres, claro. Mas é que geralmente a gente implica mais. Pensa nisso. Quer ver? Deixa eu piorar a situação. Se hoje Deus te chamasse, homens, te chamasse no canto ali, ó, falasse, vem cá. Há um tempo atrás aí, eu te entreguei a minha menina. Como é que ela está? O que você diria para Deus? Agora, Senhor, deu ruim aí no processo. Não cuidei demais. Ou você diria, Senhor, está top. Ó, o Senhor me entregou ela, Senhor, e eu dei uma melhorada, ajeitei. Olha aqui, Senhor. Você consegue?
Quer ver só? Pensa, detalhes. Eu estou falando com os homens porque as mulheres apanharam na história da igreja 2000 anos, né? Pensa comigo, os homens, pensa comigo. Os homens que aqui estão, casados, homens casados que aqui estão, acordados que aqui estão. Você conseguiria comprar uma bolsa para sua esposa sem que ela estivesse presente? Você sabe que número ela calça? Você sabe qual é a cor que ela gosta? E não vale dizer azul, né, amor? Não. Você sabe qual é a cor que ela gosta? O que ela gosta de comer, de verdade? Se você estiver vindo do trabalho um dia assim, do nada, assim, não é feriado, não é festa, não tem conferência, você só passa no meio da rua, sente um cheiro, diz minha esposa, e amar se eu chegasse com isso, você compra e leva para ela? Amor é construção de detalhes, porque cada detalhe diz que você se importa. Detalhes. E sinceramente, isso que eu falei para vocês, exige muita coisa? Exige atenção, simplesmente assim. Alguns homens esquecem que tudo que sua esposa precisa de você não é que você seja um caixa eletrônico existencial. Tudo que ela precisa de você é que você seja um lugar que quando ela achar que vai desmaiar, ela perceba que pode cair nos seus braços. Até hoje os filósofos não sabem quem inventou o abraço. Opção A, 2 pessoas se segurando para não cair. Opção B, querendo cair juntas. Qual é o nível que vocês estão? Outra coisa, cuidado com a cultura do individualismo. Casais que se ignoram e se isolam um do outro, passam a vida inteira alimentando fantasmas. A nossa cultura ensina que as pessoas são objetos. Use-as. Não. Cuidado com a cultura que individualiza, bestializa, cada um para o lado. É meu, eu tenho isso aqui, posse, você não. Aliás, se eu chegasse aqui hoje e perguntasse, nós estamos numa temática de família e casais, se eu perguntasse aqui hoje assim, quando eu falo sobre gula, o que é que te vem à mente? 90% no mínimo diria comida, comer, encher a barriga, é ou não é? Só que quando você olha com raiva para o seu cônjuge e diz, eu vou te engolir, também é gula. É quando você faz do outro objeto apenas de si. É quando você suga a energia do outro. É quando você faz de tudo para que o outro exista só para você. Tem marido, por exemplo, que ele acha que a esposa tem que calcular a rota dele e sair da frente, porque ele não consegue pedir licença. 4 coisas tão simples. Com licença, me perdoe, muito obrigado, essa coisa de me desculpe. E a gente não faz. E tem a ver com cultura do lar. Olha que lindo. Quando o casal se individualiza, cada um no seu quadrado, não sobra espaço para graça, porque cada um se fecha no seu mundo blindado. Agora, quando há o respeito, essa coisa mútua, cama curada, a bênção de Deus na sua casa, há um deleite, uma alegria por compartilhar os mesmos espaços, a tal ponto que o que sobra não é mais a guerra de um contra o outro, mas a alegria dos dois lutarem juntos pela graça no mundo da desilusão. O que sobra? A glória de Deus abençoando a casa, juntando a família, produzindo restauração das relações. Escuta uma coisa, a cultura contemporânea é feita pelo uso e abuso do outro. Então, cuidado com essa coisa do conteúdo possessivo. Muita gente acha que ajudar é dizer ao outro o que fazer, só que isso não é ajuda, isso é decidir pelo outro, não é amor, é controle. Há muita gente com essa lógica do controle o tempo todo. Tem gente, por exemplo, que não faz nem ideia de que é possível sair sozinho. Tem que estar o tempo todo linkado com o outro. Se o individualismo é ruim, a união parasitária também é. Tem casais, por exemplo, que criam uma espécie de família tão absurdamente junta, tão fechada em si, que você já não sabe mais quem é quem. É uma simbiose, e é perigoso, porque a beleza do casamento está exatamente na junção das diferenças. Um homem e uma mulher abençoados pela glória de Deus, gerando a diferença no mundo. Cuidado com essas idolatrias. Inclusive a da mentira, por exemplo. O mundo contemporâneo é um imenso baile de máscaras. Ninguém usa o rosto original. A própria rede social hoje nada mais é, ela produziu uma espécie de milagre ao contrário. Ela fez a gente se apaixonar por um ângulo. O indivíduo posta foto com um ângulo e a gente fica completamente apaixonado. Esses dias eu vi uma menina que tirou uma foto assim, na praia. Aí quando abriu a foto, ela espalhou areia no quintal, deitou e tirou foto. O outro postou, a caminho da Europa, com a carinha assim no lado da janelinha do avião. Quando abriu a foto, era um negócio daquela da descarga, a tampa do vaso. Há muita gente fabricando ângulos para conquistar o seu olhar. Existe hoje a mentira visual, engana muito. Aí eu preciso te dizer uma coisa que eu sei que assusta, mas eu tenho que dizer. Perante Deus, nada disso funciona nem de longe. Porque você está aqui hoje diante de um Deus que sabe exatamente como você é, absolutamente nu. É um Deus que te vê em todas as vulnerabilidades, sabe exatamente cada crise que você já passou, conhece cada podre da sua história, sabe
todas as mentiras que você já arquitetou, e Ele nunca joga isso na sua cara. O que Ele faz é transformar a sua vida e te fazer apaixonado pela verdade. Daí para frente muda seu jeito de ser. Por isso que você é outro, porque a novidade de vida torna a sua história uma outra forma de ser vivida. É uma transformação da história. A nossa vida funciona conforme o que a gente crê, a nossa crença. Portanto, se você acredita nas mentiras que você julga como verdade, toda a sua vida vai girar em torno do engano. Robert Bolt escreveu assim, uma crença não é apenas uma ideia que a mente possui, é uma ideia que possui a mente. Então você fica preso àquilo. Em outras palavras, quando você passa a se comparar com o mundo, quando você acha que seu casamento não presta, que o casamento do vizinho é melhor do que o seu, quando você acha que tudo que você está vivendo é uma coisa perigosa, pequena, vazia, até que você chegue nesse nível tão poderoso que você quer, o que você está fazendo é se apaixonar pelo engano. E eu queria muito que você pensasse numa frase que eu vou te dizer agora. Eu queria que essa frase fosse marcada no melhor lugar da sua alma. Em nome de Jesus, acredite no que eu vou te dizer. Você nasceu original, então não morra cópia. Deus te trouxe aqui para ser quem você é. E é bom saber que você está aqui como você é. Aliás, o anticulto é quando eu acho que eu não sou aquilo, que eu não sou nada, e aí começa a se esvaziar a tal ponto. Não, irmão. Se o Espírito de Deus resolveu morar em você, então você é templo do Espírito Santo e tem alguma coisa importante demais aí, pela qual Deus trabalha, na qual Deus usa e o que Ele pode projetar para usar nesse tempo. O tempo que vivemos é um tempo de escuridão e você foi chamado para fazer parte da luz. Portanto, você está aqui hoje para ser quem você é, para a glória de Deus. Olha como é sério isso. Use a palavra de Deus. Ela sim é a referência de qualquer casal saudável. É tão importante quando a gente entende que é preciso desenvolver aqui hoje, eu queria muito que você entendesse isso, uma espécie de paixão pelo fato de estar casado. Gostar de estar casado. Ser feliz por estar casado. Agradecer a Deus pelo fato de você ter uma igreja que se preocupa com lógicas familiares desse nível. Não apenas a família como um todo, mas o estar casado, o indivíduo. O homem e a mulher casados para a glória de Deus. Gente que sabe que está aqui porque o Espírito de Deus deu um ao outro. Você já parou para pensar nisso aqui? Como um presente um do outro? Eu acho tão sério isso. Ezequiel, por exemplo, Deus um dia fala para o profeta. Quando a esposa dele vai morrer, Deus avisa antes o profeta. E sabe como é que Deus avisa? Hoje, essa tarde, eu vou tirar a luz dos teus olhos. Imagina. Em outras palavras, se Deus tirar hoje esse seu cônjuge, é como tirar a luz dos seus olhos? Ou para você vai ser um alívio? Sabe o que eu gosto de Deus? Quando Ele surpreende a gente igual aqui hoje. Duvido que você imaginou que ia ter uma palavra para casais aqui hoje à noite. Mas Deus faz isso. Às vezes, Deus faz umas coisas com a gente, Ele dá uma palavra para você que você fala, Senhor, não podia ser outra? Não. E às vezes vem todo esse grupo de pessoas aqui, a igreja cheia, e Deus falando com um casal. Sabe por quê? Porque a igreja aqui não é do pastor, não é minha, ela é de Deus. Esse é o lugar de Deus. Eu acho tão tremendo quando Deus faz essas loucuras. Quer ver? Por exemplo, em Jeremias 18 tem um texto que buga a cabeça da gente. Deus fala para o profeta, levanta e vai na casa do oleiro. Só que naquela época Jerusalém está no auge da idade da cerâmica. A gente pode calcular sem forçar umas 50 olarias só em Jerusalém. Só que tinha um oleiro lá tão bom que todo mundo sabia quem era, até Deus. Então Deus chega para o profeta e diz, levanta e vai lá na casa do oleiro. Ele já sabe qual é, ele vai direto lá. Deus nem manda um Waze com o endereço, só diz, vai lá. Imagina que Deus amanhã diga para alguém na cidade, vai lá na padaria, vai lá na oficina do meu servo, só para ver ele trabalhar e eu vou falar com você. Já pensou? Aí quando ele chega lá, ele é profeta. Só que Deus dá a ele uma ordem que profeta nenhum tem. Não fale, só veja. Em outras palavras, é Deus dizer, eu sei que você é profeta, vai ter uma tentação de falar, não fale, não atrapalhe quem está trabalhando. Aí chega lá, Jeremias vai vendo, enquanto o oleiro... Irmão, olha para mim. Deus manda Jeremias na olaria do oleiro. No dia que o profeta vai lá, o oleiro erra. É incrível. O vaso quebra na mão do cara. Está lá no texto. Como é bom saber que o nosso Deus sabe que a gente erra, sabe que a gente falha, sabe que vai dar ruim. Eu acho incrível que vem Jesus depois e diz assim, um pai tinha 2 filhos, chegou para o mais novo e falou assim, vai trabalhar na minha vinha hoje. Meu filho falou, não vou não.
porém mais tarde arrependendo-se foi. Olha que lindo. Jesus está dizendo que a fé cristã é um lugar onde eu posso mudar de ideia. É um lugar onde eu posso dizer assim, eu não vou não, mas quer saber, no final eu vou porque eu te amo. Aqui é o lugar para a gente brigar com Deus. Aqui é o lugar para a gente sair literalmente como um casal que vai se apaixonar de novo, porque aqui é o ambiente máximo da densa manifestação do amor. Se tem um lugar onde o amor dos casais pode ser renovado a cada culto, é a igreja, porque aqui é o lugar onde nunca se esgota o amor e a graça. Tem muito ainda para dar. Ou seja, não culpe a fonte pelo raso do seu balde. Não está acontecendo nada porque você está vindo com o balde errado. É hora de você lembrar que aqui é outro nível de graça. Eu queria propor uma coisa para vocês, para finalizar. Uma espécie de harmonização emocional. Não tem harmonização facial? Já viu aí? Eu queria propor essa noite uma harmonização emocional. Pode ser? 5 pontos fundamentais. Primeira coisa, harmonize o rosto da alma. E como é que a gente faz isso? Usando esse aqui como referência. Se eu tenho 2 orelhas e uma boca, o mínimo que Deus espera é que eu escute mais e fale menos. Já dá para harmonizar a alma do casal só pensar nisso, não é? Escutar mais, falar menos. Segundo, harmonize mente e coração. Pensar demais seca, emoção demais alaga. Por isso, mantenha o diálogo das partes. Em outras palavras, equilíbrio. Terceiro, harmonize os olhos e o caminho. Aprenda a abrir os olhos para o que é bom e fechar os olhos para o que não edifica. É o caminho que é mais belo quando os nossos olhos são curados. Quarto, harmonize a língua e o equilíbrio. Não fale demais, nem conte para todo mundo os sonhos do casal, porque aqueles a quem você entrega o seu sonho, entrega junto a chave da sua liberdade. E para fechar, harmonize as 3 agendas que você tem: a social, suas relações; a emocional, seus desejos; e a espiritual, sua relação com Deus. Se você entender isso, eu tenho certeza que a sua cama será curada e a sua família vai ter uma alegria para dizer: na minha casa, Deus habita. Quando a luz está acesa, quando a luz está apagada, e a gente tem um salmo para cantar: em paz eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Vamos ficar de pé, irmãos? Pega o seu impresso aí, você que tem. Vou pedir o pastor Alan que ore. Esse mês é mês da família. A gente fez um ato profético. As pessoas relacionaram o nome dos familiares, para que todo culto a gente orasse pelos nomes que estão escritos aqui. Amém? Então, se você pode ficar de pé, pegar o seu impresso, o pastor Alan vai orar agora, e nós cremos em oração. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade dessa comunicação com a Tua graça ainda ser aberta. E milhares de pessoas aqui, Pai, que colocaram a fé em ação literalmente, escrevendo os nomes, o amor envolvido nisso, a memória envolvida nisso. Que a Tua grande e poderosa mão haja em cada coração, em cada vida. O Senhor conhece os nomes, o Senhor conhece as histórias, o Senhor conhece as ramificações familiares, os contextos de cada um. E o Senhor não tem os nossos limites. Nós somos limitados. O Senhor é o ilimitado. O Senhor está acima de tudo e de todos. Todo o poder, toda a majestade, toda a soberania estão em Tuas mãos. O que é impossível para nós está escrito aí. Mas o Senhor sabe exatamente como sarar feridas, como encontrar perdidos, como salvar. É Tua, Senhor, é a Tua obra, é a Tua preciosidade, é a Tua graça, é a Tua especialidade. Que cada homem e mulher aqui, que exercitou sua fé, colocou aí nomes, projetos, propósitos, seja que hoje alcançado pela Tua graça, e entenda aquilo que o Senhor está fazendo nos processos familiares. Obrigado, Senhor, por cada um e pela Tua atuação, seja ela qual for, porque confiamos na Tua graça e no Teu amor. Obrigado, Jesus. Amém.
Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou pedir que ninguém saia agora, está tão cedo ainda, 9h15. Aproveite cada momento, querido. Vou para onde Ele quiser. Nós já passamos da metade da nossa conferência. Então aproveite cada momento, inclusive esse agora. A minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. Declare profeticamente. E toda a vida que eu ganhar será do Rei. Segura aí, Douglas, a gente já vai terminar já com essa canção. Eu quero só fazer alguns anúncios aqui que são importantes. Antes de falar do anúncio, eu não sei quantos aqui perceberam uma conexão entre as mensagens. O pastor Jaime ontem falou muito, de muita coisa, que o pastor Alain, que não estava aqui, que não ouviu, que não sabia, falou a mesma coisa. Sabe o que é isso? É o mesmo Espírito operando tudo em todos. E lembra como eu comecei ontem? Não é o que a gente vai ouvir nessa conferência, é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente ouvir aqui. Coloque em prática, porque a casa que vai permanecer não é a que ouviu, é a que praticou. Jesus disse isso. Aquele que ouve e pratica, vou compará-lo a uma casa que foi edificada. Então não vai valer muito você só ter vindo. Ah, eu fui na conferência. Não, o que você levou da conferência? O que você está levando com você? Amanhã tem mais, irmãos. Eu quero desde já agradecer a você que está aqui. Ontem era sexta-feira, a gente sabe que o trânsito é pesado, a igreja estava lotada como está aqui hoje. Você que acredita, que acreditou na proposta dessa conferência, na seriedade, na direção de Deus para ela. Amanhã às 9h da manhã, permitindo o Senhor, nós estaremos reunidos aqui, inclusive para celebrarmos a ceia do Senhor. Então esteja com a gente. Quem vai estar ministrando aqui pela manhã é o bispo Jamir. Ele é superintendente geral das metodistas wesleyana do estado do Rio de Janeiro. Então ele vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, mesa lugar de comunhão, de relacionamento. É uma oportunidade para a gente pôr em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido e aprendido aqui. Nossa vida não muda por conta dos arrepios que a gente tem no braço, mas pelo conteúdo que a gente aprende, coloca em prática e ele volta como resultados. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. Com a graça de Deus, todo recomeço é possível. Não é isso, irmão? Tudo. Quero agradecer imensamente, eu não tenho como fazer isso, ao pastor Alain, que mais uma vez saiu de sua casa, sua família, veio aqui para estar com a gente. Ele viaja amanhã cedo, 5h da manhã, ele está saindo aqui do hotel. Que a gente continue orando pela casa dele, pela família dele, pelo ministério dele, porque tem sido bênção. Eu falei aqui no pé de ouvido para ele que a gente admira a maneira como Deus usa a vida dele, essa maneira orgânica, espiritual, mas sendo gente como a gente. Isso é bênção demais. O ser humano não se identifica com anjo, ele se identifica com outro ser humano. Às vezes a gente olha alguém que é tão que a gente não consegue chegar perto.
compartilhar nossas fraquezas, falar das nossas frustrações, porque Ele tem sempre um versículo para nos repreender, e não a compaixão para nos entender, e às vezes só chorar com a gente. Deixa eu falar para você uma coisa, eu como pastor de igreja tenho aprendido, isso é libertador para mim, sabe? Tenho aprendido a encontrar beleza em dizer não sei, não me exigir ter resposta para tudo. Eu sou só um pastor, não sou médico, não sou astronauta, sou um pastor. Então é bom você, é gente lidando com gente, você falando, não sei. Quantas vezes eu fui em trabalho de oração, aí o camarada empolgado lá com o microfone na mão, trazia a menção da mulher que tinha filho morto, e disse, vai tudo bem. Como que vai tudo bem, cara? Isso é desumano, isso é criminoso, é um estupro das emoções do outro. Então às vezes é olhar e falar, pô Batista, pesado isso, cara, eu não sei como é que seria comigo não, mas vem cá, me dá um abraço, vamos chorar, vamos buscar de Deus uma solução, e aí Deus se manifesta. Jesus, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, entrou em Caná, entrou no jardim do Getsêmani e disse, orem comigo. Por quê, Senhor? Minha alma está angustiada até a morte, está ruim, estou triste. Por que tentar ser melhor que Ele? Então a gente admira, sabe, Alan? Obrigado, irmão, pela contribuição que você dá todas as vezes que você vem aqui na nossa igreja. É sempre bênção demais para a nossa vida. Amanhã, 9 horas, ceia do Senhor, Bispo Jamir. Irmãos, pessoal da campanha, da obra social da igreja, pediu para avisar. Não podemos esquecer, viu, irmãos? Está assim, está bem raso a nossa contribuição da obra social. Então amanhã, vamos lotar aquilo dali. Vamos vir com uma doação, com uma generosidade pesada, para que pessoas sejam abençoadas. Obrigado, glória a Deus, aleluia. Bom, eu acho que é isso. Alexandre Araújo, agradecendo ao Senhor pelo aniversário de casamento. Ele viveu 22 anos. Deus abençoe, família. A gente ama muito vocês e roga a Deus toda a sorte de bênção para a vida de vocês. Irmãos, quem vai vir amanhã, diga amém. À noite nós teremos a companhia de teatro Giovanici, que vai ser assim algo lindo. E esse ano, eu não sei se a cabine aí está preparada, mas esse ano a gente está, pelos 10 anos, esse letreiro vai ficar aqui o mês todo, e todo culto vai ter um amigo de fora, um pastor de igreja falando sobre família. Vocês receberam um informativozinho aí, que tinha todo mundo. Dá para pôr aí, Lucas? Põe aí, a galera que vai estar com a gente, pastor Luciano Miranda, pastor Jean Max, Samuelzinho vai estar aqui cantando, pastor Ziel, Isaac Marins, pastor Marcos Fernandes, pastor Marcelo Lessa, pastor Amíria Oliveira, e tem mais uns 2 que não deu tempo de botar aí. Vai continuar sendo. Nossa conferência esse ano não termina domingo agora não, ela vai ficar o mês todo para a glória de Deus. Carinhosamente e humanamente, libera uma palavra para alguém aí. Perguntar que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Me perguntar que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Perguntar que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Perguntar que eu vim fazer aqui, eu
vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que Ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que Ele é meu. É meu, oh meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele, e Ele é seu. Eu sou do meu lado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que Ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que Ele é meu. Vou impetrar a bênção e vocês continuam, ok? Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre todos, você, sua casa, seus filhos, seu cônjuge, filho dos teus filhos, hoje e sempre. Que todos digam: Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que Ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que Ele é meu. Eu vim falar, Aqui, são, ei, os obreiros da igreja, por favor, aqui comigo, todos os obreiros, ministros, diáconos, presbíteros, aqui comigo, por favor, rapidinho, pra gente fazer uma foto aqui rápida, jogo rápido, só os obreiros da igreja, tá bom? Obrigado, irmãos.